Olá, tudo bem? Bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Quem fizer um giro pelo noticiário para saber como foi o interrogatório do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF vai encontrar múltiplas interpretações e análises divergentes, o que é natural. Contudo, chama a atenção a frequência com que analistas dos meios de comunicação conhecidos como a grande mídia assumem posições totalmente chapa branca, alinhados 100% com a tese de golpe de Estado sustentada pela Procuradoria-Geral da República e pelo ministro Alexandre de Moraes. Apesar de nenhum documento golpista ter sido assinado, nenhuma ordem de sublevação ter sido levada aos quartéis, nenhum tiro sequer ter sido disparado, na visão desses analistas, Bolsonaro cruzou a linha da fase de cogitação para a fase de execução de um golpe de Estado. No último análise de hoje, nós vamos discutir esses argumentos. Nosso propósito não é atacar ou expor nenhum jornalista, lógica, ao direito e à razão, para ver se resistem a uma análise mais crítica e aprofundada. Convido você a vir com a gente. Quem está conosco também aqui no estúdio é o Francisco Escorcim. Tudo bem, Escorcim? Tudo bem. Bem-vindo. Saudações à audiência. E no telão, Marcília e Deltan Dallagnol. Salve, Marcília. Salve, Deltan. Tudo certo com vocês? Tudo certo. Boa noite a todos. É isso aí. Como eu disse, nós vamos trazer aqui alguns argumentos de jornalistas, advogados, analistas de cenário político. São argumentos extraídos de vários veículos de comunicação que têm em comum uma tendência a endossar a condenação a Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Nós vamos colocar no telão o argumento, sem identificar o analista nem o veículo, como eu disse, com a intenção de simplesmente discutir se esse argumento faz sentido, se tem lógica e se tem coerência. Portanto, vamos lá, o primeiro trecho que a gente selecionou. Vamos colocar para você acompanhar aí na tela. Eu acho, vamos lá, o primeiro dos trechos que a gente vai passar. Tá ali, ó. Eu acho que esse julgamento provou... Só um pouquinho, vamos organizar aqui os... Era para ser uma inteligência artificial aqui, mas vamos ver aqui. Retorna ali, por gentileza, o anterior. Ao vivo é assim mesmo, que eu diria o Faustão, né? Esse aqui. Eu acho que esse julgamento provou que os acusados não têm saída, então passaram a querer dizer que é normal, tudo de anormal que eles fizeram. É uma coisa completamente absurda, porque parece que as pessoas são idiotas. Generais, brigadeiros, almirantes, pessoas de alto nível, teoricamente preparados, pessoas de idade. A gente estava discutindo hipóteses, mas por que discutir hipóteses? Se houve eleição, não houve nenhum problema e um presidente foi eleito? Tudo além disso é golpe, não há possibilidade de achar que foi uma conversa de botequim. O presidente da República reunir comandantes militares para discutir estado de emergência é golpe. Não tem jeito mesmo que tenha desistido, é golpe. Quem ficou na sala e discutiu e não disse que se recusava a conversar sobre isso, está no golpe. E pronto, não tem como se safar disso. Bom, esse é o primeiro trecho aí que a gente selecionou de manifestações, análises críticas dos meios de comunicação. Eu queria saber, começando ali pelo Marcília. Marcília, o que você acha dessa sentença aí, Não tem como, estava na sala, ouviu a conversa, não saiu imediatamente, é golpista, tem que ser arrolado entre os que estão como réus. Olha, se tivesse em caixa alta essas frases, eu diria que é do próprio Alexandre de Moraes essa opinião. Me parece que aqui a gente, você falou sentença, mas acho que você foi bondoso, porque uma sentença, o artigo 93 da Constituição, ela exige fundamentação, e aqui é só o dispositivo, é só a parte que condena, ainda condena com a ênfase, que nós víamos nas condenações das absolutistas, quando o Tiradentes, lembra quando o Tiradentes, lembra, eu estou falando Tosi porque o Tosi é mais velho, talvez ele se lembre da condenação de Tiradentes, não sei se é da sua época, Tosi, mas eu nasci um pouco depois, mas quando o Tiradentes foi condenado, a forca tinha essa ênfase, essa coisa quase de você, pela decisão, mostrar toda a sua fúria, a fúria do Estado e etc. E, aliás, tinha lá também um crime de lesa majestade,
que era justamente, foi condenado também o Tiradentes por lesar a majestade. Agora a gente adaptou a majestade, agora virou pátria, mas continua sendo personificada no ministro Moraes. Seja como for, estou fazendo uma digressão, mas o ponto é que a gente tem aqui uma opinião que não é uma opinião. Aqui é realmente apenas a vociferação, né, de uma decisão tomada, pelo menos nesse trecho, sem qualquer fundamento. É golpe porque é golpe, mais ou menos isso. Bom, é golpe porque é golpe, pode ser dentro de um debate jornalístico, de um debate de uma arena, mas não, claro, dentro do ambiente jurídico ou mesmo dentro do ambiente político. Nós precisamos ter fundamentos para dizer que alguém cometeu um golpe, e é tudo o que faltou nesse caso. Deltan, não há por que discutir hipóteses, foi a frase que a gente ouviu ali. Se estava lá discutindo uma hipótese, já é golpe. Isso, e mais, Tosi. Eles dizem assim que, olha, se teve eleição, se alguém venceu, tudo além disso é golpe. Como se você não pudesse discutir o resultado da eleição, como se você não pudesse entrar com nenhuma medida jurídica após a eleição, como se a única alternativa possível fosse aceitar o resultado. Se não houver uma aceitação cega ao resultado, tudo que passar disso é golpe. Por que essa narrativa aí é furada? Porque essa afirmação simplesmente ela não é verdadeira. Ela foi contestada na semana passada no voto do próprio ministro do STF, André Mendonça, lá no julgamento sobre a regulação das redes sociais. Os brasileiros são livres de serem para questionar a justiça eleitoral, para questionar as urnas eletrônicas, para questionar as eleições. Isso está protegido pelo direito à liberdade de expressão, que abrange o direito de duvidar, de questionar, criticar e não acreditar em nenhuma instituição. Ninguém é obrigado a acreditar em nada. E mais, o próprio Bolsonaro mostrou como isso não é verdade ao trazer no começo do interrogatório dele vários momentos em que políticos como Flávio Dino, Carlos Zup, José Dirceu, eles questionaram as urnas eletrônicas do Brasil e afirmaram haver chances altas de fraudes nas eleições. Esse tipo de discurso político ele sempre foi muito comum, sempre foi normal, aceitável, jamais foi considerado tabu, até quando? Até o Bolsonaro perder, até o governo Bolsonaro, quando de repente se criou um consenso no TSE e na imprensa de que as urnas eletrônicas são incriticáveis e que quem não acredita nas urnas é uma pessoa antidemocrática. Deixa eu dar um outro exemplo. A derrota do candidato à presidência do PSDB, o Aécio Neves, para Dilma Rousseff, do PT, que acabou resultando em um pedido de auditoria do PSDB feito para o TSE para verificar a lisura da eleição e evitar um sentimento de que houve fraude eleitoral. Lá na petição ao TSE, o PSDB citou denúncias e desconfianças na internet e nas redes sociais, argumentando que a sociedade brasileira estava questionando a veracidade do resultado das eleições. Ou seja, na história brasileira, a gente tem exemplos tanto à esquerda, aí, Flávio Dino, como também na oposição do PT, no caso aí o Aécio Neves, que era oposição ao governo Dilma, são exemplos de políticos questionando as urnas e os resultados das eleições. Ou seja, questionamentos às urnas, às eleições, e mesmo a realização de pedidos de auditoria por grandes partidos sempre foi considerado algo normal, comum, né, na nossa democracia e no mundo, sem que nunca, jamais ninguém, nenhuma dessas pessoas tivesse sido incluída em inquéritos supremos, sido banida das redes sociais, caçada, tornada inelegível, ou até mesmo sido presa em razão desses questionamentos aí. Vamos lembrar que teve a rediscussão de uma eleição inteira nos Estados Unidos, o caso Bush versus Gore. Ficou super famoso, a eleição teria indicado a vitória do democrata Al Gore, e aí teve uma revisão que entregou para o republicano George Bush, mostrando que, mais uma vez, não tem nada de anormal questionar o resultado. E mais, isso pode levar até a pessoa a conseguir reverter o resultado. E mais, gente, questionamentos às urnas são generalizados nos brasileiros. Tem pesquisa, uma pesquisa do Poder Data, que apontou que 36% dos brasileiros acreditavam que as urnas não são seguras, ou seja, 1 em cada 3 brasileiros. Vai fazer o quê? Prender 1/3 do Brasil? Tirar a rede social de 1/3 dos brasileiros? E alguém pode dizer, Deltan, não fica dando ideia, hein? Porque daqui a pouco isso aí pode vir. E para fechar, eu quero trazer aqui algumas falas supremas sobre urnas eletrônicas, que eu tirei da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5889, do voto do ministro Gilmar Mendes. E eu separei aqui para ler para vocês. Olha o que ele disse. A desconfiança sobre as eleições é onipresente. Não há eleição sem desconfiança. Especificamente sobre o voto eletrônico, há muitas dúvidas na comunidade internacional. Vários países ainda mantêm o arcaico voto em cédulas de papel por não confiarem nos dispositivos eletrônicos.
A Alemanha testou urnas eletrônicas em 2005. Em 2009, o Tribunal Constitucional considerou inconstitucional o processo eleitoral, porque o princípio da natureza pública das eleições impõe que todos os passos de uma eleição estão sujeitos ao escrutínio público e a avaliação do processo eletrônico só poderia ser feita por especialistas. Mas ele disse o seguinte: nos Estados Unidos, os 50 estados da federação são livres para regulamentar as eleições e depois de inúmeras críticas ao uso de máquinas que registravam mecanicamente em papel os votos, alguns estados adotaram o voto eletrônico nas últimas eleições. Essas também foram intensamente criticadas. E ele finaliza ainda dizendo o seguinte: no Brasil, a despeito do sistema eletrônico de votação contar com várias checagens de segurança e inexistir até o momento qualquer comprovação de fraude no cômputo dos votos, nem sempre a segurança da votação eletrônica é adequadamente apreciada. Ou seja, palavras do ministro Gilmar questionando aí, ou trazendo uma constatação de que existe questionamento às urnas eletrônicas no Brasil e no mundo há muito tempo. E pensa nas eleições venezuelanas. A comunidade internacional inteira constatou que o regime de Nicolás Maduro fraudou o resultado. E aí, não pode questionar? Não pode levantar dúvida? É claro que pode. Claro que pode. A gente tem que sempre permitir a liberdade de expressão das pessoas sobre isso. E para fechar, então, concluindo, é absolutamente mentira que você é obrigado a aceitar o resultado eleitoral a qualquer custo. O que é uma afirmação ali que estava implícita em toda essa narrativa, esse discurso, como se a gente fosse obrigado a aceitar e não pudesse discutir. Deltan fez menção à Venezuela e eu pergunto para o Scorsin: e você, senhor, tem alguma coisa para contestar? Vai contestar, Scorsin? Eu acho, lendo essa passagem, eu não sei se é um homem ou uma mulher, enfim, a primeira frase já me chama a atenção, né, quando ela diz ali, eu acho que esse julgamento provou que eles não têm saída. Né? Bom, primeiro que o julgamento não acabou, né? Ele não aconteceu ainda, ele está no processo. Né? Segundo que nem a fase de provas desse julgamento está encerrada, porque ele abriu 5 dias aí para poder diligências complementares, né? Pode surgir alguma coisa que seja necessário, né, de fazer diligência. Mas ela tem absoluta certeza, né, de que o julgamento já aprovou, já foi feito tudo, já acabou, não tem saída. Quando você vê o tom, né, porque eu não estou escutando, eu não sei quem foi que falou, mas o próprio tom que você depreende da leitura chama a atenção por uma frustração muito grande da pessoa. É uma frustração no sentido assim: como assim vocês ainda não estão convencidos de que isso aqui foi um golpe, etc, etc. A coisa chega num ponto eu vou dizer até de histeria, que na parte final ali, quando ela diz assim, até quem ficou calado, né, quem ficou passivo na suposta reunião, também fez parte do golpe, que não se levantou, etc e tal, faz com que, por exemplo, nós, sejamos então cúmplices também, porque se quem estava quieto lá já é cúmplice, imagine agora que está aprovado, segundo ela, e as pessoas estejam ainda duvidando, né? Eu estou pressupondo que é ela, não sei porquê, tá? Não, nesse caso é ele. Viu? É ele, enfim, então, essa pessoa. Aí o que me é interessante de prestar atenção é assim, é que nós não estamos numa conversa de botequim. Nós não estamos numa conversa de botequim, né? É um programa jornalístico, né? Então você tem, o fazer jornalístico tem uma coisa muito básica, né? Que é os dois lados de toda a questão. Né? A primeira convicção da Gazeta do Povo é o poder da razão humana. Né? Todos nós somos capazes de refletir a respeito das coisas. O que implica, obviamente, no jornalismo, você ser curioso, minimamente curioso para saber as razões de um lado e do outro. Uma das coisas que mais me chama a atenção da cobertura jornalística, da boa parte da mídia, no caso do suposto golpe do Bolsonaro, é que em nenhum momento se noticia e se enfrenta as supostas razões que Bolsonaro teria para tentar algo, para reunir os seus militares para levantar alguma hipótese. Como se o país estivesse numa normalidade total naquele período. Como se o que o TSE fez em várias das atuações ali eleitorais do Bolsonaro não tivesse sido tolhida. Como se ele estivesse num estado em que as coisas não estavam numa beligerância muito grande. Como se tivesse tudo normal, simplesmente tudo normal. É preciso que eles amputem, que eles calem toda e qualquer referência a uma situação que não case com uma narrativa, que é a narrativa que está dada pelo PGR e pelo Alexandre de Moraes. Como isso não cola para a boa maioria das pessoas, e aqui eu estou falando boa maioria porque eu sei que, se for fazer uma pesquisa, talvez isso não saia tão claro, mas muita gente que não gosta do Bolsonaro, até odeia Bolsonaro, que até votaria talvez até no Lula de novo para não votar no Bolsonaro, mesmo essas pessoas sabem, na boca miúda, elas falam o absurdo que é o julgamento da forma como tá se processando.
E aí esse é o jornalismo que deveria dar os dois lados. A gente não está tendo lado nenhum aqui. A gente tem uma verdade única sendo imposta, literalmente falando, e a gente não tem escapatória. Lendo isso, essa pessoa me lembrou muito a Rainha de Copas, do Alice no País das Maravilhas, né? Porque qualquer desagrado, a Rainha de Copas manda corta-lhe a cabeça, corta-lhe as cabeças, né? Boa parte da imprensa está assim. Quer dizer, ai de quem ousar ainda questionar ou refletir a respeito do que está acontecendo. A gente tem vários trechos aqui que queremos destacar, até para alimentar essa nossa conversa, porque esse é o nosso compromisso, né? Vamos ver o que eles estão dizendo, como estão argumentando, que lógica eles dispõem, argumentos que eles trazem, e aí vamos ver se faz sentido. Eu disse no nosso cartão lá do programa fala em 7 erros, mas são mais do que 7, viu, gente? Vocês vão acompanhar. Em outro veículo de comunicação, um analista avaliou que só o fato de Bolsonaro ter conversado com os militares sobre alternativas constitucionais já o incriminaria. Vamos acompanhar o argumento. Ele diz o seguinte: a admissão do ex-presidente de que levou aos comandantes das Forças Armadas alternativas constitucionais, como estado de sítio, para reverter o resultado eleitoral, é vista como um ponto que pode agravar a sua situação jurídica, já que esses instrumentos, embora previstos na Constituição, não se prestam ao fim alegado e teriam sido evocados fora do seu contexto legal. Bom, tem assunto, parece que então é proibido discutir, não se pode sequer dar um pio a respeito, né, desse assunto fora do contexto legal. Dá para analisar como essa declaração de um outro jornalista, advogado, comentarista aí dos nossos meios de comunicação. Vou começar com o Deltan. Legal, Tosi. Olha só, os jornalistas e os ministros do Supremo, eles dizem que os crimes de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito são crimes de tentativa e não exigem a sua consumação. Ok. Eles dizem ainda que esses crimes só podem ser punidos na modalidade tentada, porque se o golpe se consumar, afinal de contas, não tem crime a ser punido, porque ninguém vai querer punir, o golpe está consumado. Na verdade, os punidos aí seriam os juízes que julgariam o golpe. Por que essa ideia aí é falha? Onde que está a falha nessa história? Por que isso não procede? É uma narrativa completamente despropositada, que não faz sentido algum, porque ignora o texto da lei, o texto legal. Quando a gente está falando de crimes, a gente tem que olhar para como a lei descreve um comportamento como crime. Essa é uma exigência. Quando a gente estuda direito penal, a gente estuda e entende que a pessoa só comete um crime, só pode ser punida se ela praticar exatamente a conduta que está descrita naquele crime, prevista na lei expressamente ali. A gente tem que olhar se o verbo foi praticado, se as ações configuram o crime, se elas se encaixam no que a lei previu, na forma como a lei descreveu aquele crime. E nesse caso, a lei prevê que esses dois crimes só se consumam, só ocorrem quando existe violência ou grave ameaça. Ou seja, mesmo que os crimes sejam na modalidade tentada, você não precisa conseguir executar o golpe de Estado, a tentativa ela só se realiza se houver violência ou grave ameaça. Eu até separei aqui a redação desses crimes para ler para vocês, para rever, porque é importante a gente ter isso em mente. Olha só, golpe de Estado, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Mas o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tentar, com emprego da violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. A denúncia da PGR, ela relata aí vários conjuntos de fatos diferentes que estariam todos ali interrelacionados em uma grande articulação para dar um golpe de Estado. Aquele plano Punhal Verde e Amarelo, o plano Copa 22, a minuta do golpe e o 8 de janeiro. Quando a gente analisa cada um deles, o plano Punhal Verde e Amarelo, ele continha supostos planos de assassinatos do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. O plano Copa 22 supostamente previa ações clandestinas com o objetivo de monitorar, prender ou executar o ministro Alexandre de Moraes. A minuta do golpe seria a instalação ali de um estado de defesa ou de sítio, de acordo com a versão da minuta, e teria sido apresentada pessoalmente pelo Bolsonaro aos comandantes das Forças Armadas. E por fim a gente tem o 8 de janeiro, que a gente sabe que foi aquela invasão violenta de manifestantes indignados que invadiram os prédios públicos das praças dos três poderes. Feita essa recapitulação breve aí, a questão que fica é, existe violência ou grave ameaça em todos esses conjuntos aí de fatos
que seja capaz de caracterizar os crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Vamos relembrar aqui, ó. O plano punhal verde e amarelo. Ele seria supostamente um plano de assassinato, mas ele nunca foi implementado, ele nunca foi executado, nunca chegou a ter violência ou grave ameaça. Portanto, não tem crime, porque a nossa lei não pune a cogitação ou a preparação. Igualmente, a mesma coisa eu posso dizer do plano Copa 22. Além disso, não foram apresentadas até hoje provas do processo, nem que o Bolsonaro sabia, que ele ordenou, que ele liderou esses dois planos. Simplesmente não tem vinculação alguma do Bolsonaro a esses planos, que foram todos elaborados aí por terceiros. E a tal da minuta do golpe, hein, Deltan? Essa minuta do golpe é o único conjunto aí de fatos em que o Bolsonaro está pessoalmente envolvido. E as testemunhas e os réus todos confirmaram reuniões nesse sentido, apesar de pequenas diferenças, contradições, variações aí nas versões. Embora todos os envolvidos neguem que houvesse intenção golpista e afirmem que estavam ali estudando, discutindo medidas constitucionais, se era ou não possível, estado de defesa, estado de sítio, o que é alvo de discussão no processo. E o ponto é, não foi para frente. Se não foi para frente, qualquer que seja a razão, simplesmente, gente, não foi para frente. Discutir é crime, não é crime. Planejar é crime, não é crime. Escrever é crime, não é crime. Editar é crime, não é crime. Mas o Bolsonaro, então, não executou ou implementou nenhuma dessas medidas. Foram só cogitadas quando muito preparadas. Então não tem como se querer caracterizar qualquer crime aí. E, por fim, o último ponto, 8 de janeiro. Ele teve indiscutivelmente aqui violência e grave ameaça. E por isso que a PGR e o STF desesperadamente tentam vincular 8 de janeiro a Bolsonaro. Mas tem aí dois problemas. O primeiro, 8 de janeiro foi uma invasão a prédios públicos em que teve baderna, vandalismo, dano ao patrimônio público, mas não uma tentativa de golpe de Estado, porque nenhum dos manifestantes tinha condições reais de dar um golpe de Estado, instalar um governo provisório no Brasil, invadir os prédios públicos num domingo, gente, vazios, sem as principais autoridades do Brasil. Como eles não tinham condições, se trata de um crime impossível. A lei não pune o crime impossível. É aquele em que a pessoa não consegue alcançar resultado pela ineficácia dos meios. É impossível alcançar o resultado. E a lei não pune isso. Não tinha arma, não tinha general, não tinha tanque na rua, não tinha nada. E a segunda questão crucial aqui é que nem a investigação, nem a denúncia demonstrou qualquer vinculação ou nexo de causalidade entre Bolsonaro e 8 de janeiro. Não tem provas de que o Bolsonaro sabia, de que ordenou, de que liderou, de que financiou, de que comandou os atos. Na verdade, durante o interrogatório do Mauro Cid, que é a principal peça de acusação, aliás, o Mauro Cid disse que os militares nunca deram bola para as manifestações dos quartéis. As Forças Armadas, disse ele, nunca deram bola, nunca absorveram aquilo ou se preocuparam com aquilo. E o Cid disse que nem o presidente Bolsonaro, nem o entorno, o núcleo da presidência, tinham qualquer contato com as lideranças dos acampamentos. E eu poderia falar muito mais sobre isso, porque surgiu muita prova nesse sentido, desvinculando. Até os militares se manifestaram aí para alguns jornalistas da imprensa, colocando que como que você vai dar um golpe se os generais estavam viajando? Não, é evidente que não tinha nenhuma tentativa de golpe no 8 de janeiro. Então, quebrada essa vinculação, não tem como você querer criminalizar as pessoas que estavam ali. Ou seja, por todos os ângulos que se olhe, não é possível encontrar atos de Bolsonaro que envolvam violência ou grave ameaça com o objetivo de alcançar uma ruptura democrática. E os fatos ali, realmente, eles que envolviam uma violência ou grave ameaça, os que foram praticados, que é 8 de janeiro, não estão vinculados ao Bolsonaro. E os demais que poderiam envolver, eles não foram implementados, eles não foram para a fase de execução. Por qualquer ótica, então, não é possível dizer que tenha havido uma execução de crimes, porque não estão presentes aí os requisitos que a lei penal exige. Não é a minha vontade, não é o que eu acho, é o que a lei diz. Pois é, Marcília, ali nesse trecho, o comentarista, né, que a gente selecionou, diz que o Bolsonaro pode ter agravado a situação jurídica dele com essa admissão de que levou aos comandantes a discussão de alternativas constitucionais. Faz sentido? Tem lógica esse raciocínio? Explicou um pouco. Eu tenho visto com imensa preocupação, até tenho falado nos programas aqui da casa sobre isso, que nós estamos criminalizando a Constituição, né? E isso é muito preocupante. Então, quando a gente começa a achar, e não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. Quando a gente começa a achar que cogitar, primeiro, como disse o Deltan, cogitar não é crime. Cogitar é liberdade de expressão, aliás. Se cogitar crime for crime, tem que prender todo mundo que faz roteiro para Netflix. Vamos prender. Prender a Agatha Christie, prender todo mundo que escreve livro, porque pessoas que escrevem livros policiais cogitam crimes também.
Então, cogitar não é crime. Cogitar é liberdade, ponto. Depois, e aí o que me preocupa mais nessa história, para além do que o Deltan muito bem explicou, a gente não pode criminalizar a Constituição. Nós tivemos algum tempo atrás o Ives Gandra, 90 e tantos anos, sendo acusado pela OAB de incitar, pela OAB não, a OAB está julgando o caso, né, de incitação de golpe. Curiosamente, quem, inclusive, representou contra o Ives Gandra foi a ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Perdemos o contato. Ele fez um estudo. Retomou. Associação Brasileira de Imprensa foi a tua fala. Por último, deu uma piscada aí, Marcílio. Isso. E fez a representação. E qual foi a acusação? De que ele teria feito um estudo sobre o artigo 142 da Constituição, supostamente usado, né, por algumas pessoas com o entendimento de que as Forças Armadas poderiam ser um poder moderador. E se a gente olhar, inclusive, na história desse 142, no início, a ideia foi mesmo de que as Forças Armadas fossem um poder moderador. Depois isso foi mudado. Mas inicialmente havia essa ideia, até porque a Constituinte de 87, ela foi feita com as Forças Armadas. O Brasil é tão esquisito que a gente tem uma Constituição feita pela esquerda, basicamente, algumas pessoas não, mas a maior parte de parlamentares de esquerda, junto com alguns membros das Forças Armadas. E algumas coisas foram colocadas na Constituição, inclusive pelas Forças Armadas. Quem tiver curiosidade sobre isso, eu recomendo que leia um livro de artigos chamado... eu sou horrível de nome de coisa, mas eu acho que é O que é isto, uma ditadura, uma coisa assim. E ali conta-se, tem diversos artigos que contam essa história da Constituinte e mostram como houve influência, inclusive, das Forças Armadas. Agora, estudar isso daí, ou contar essa história, é crime? É incitar golpe? Então a gente começa a criminalizar a história. A gente começa a criminalizar a Constituição. Estado de sítio, estado de defesa estão na Constituição. Se nós criminalizarmos a Constituição, a gente estava num ponto até ontem em que o STF nos dizia o que era ou não constitucional. E muitas das coisas que ele dizia que eram inconstitucionais estavam na Constituição. E muitas das coisas que ele diziam que era inconstitucional estavam na Constituição e vice-versa. Agora a gente passou um próximo passo. A gente passou a permitir que o STF, e com esses jornalistas, você disse que foi até uma opinião de um advogado, o que me espanta, mas a gente tem chegado agora ao ponto, que eu acho que é mais grave, de entender que mencionar, questionar, usar ou estudar alguns artigos da nossa Constituição pode ser crime. Bom, então, realmente, aí não tem mais o que fazer. Eu quero ouvir o Scorsin, mas vou emendar o Scorsin já com mais um outro trecho do depoimento, daí a gente vai contigo, tá? Sobre a legitimidade do processo e da delação de Mauro Cid, veja o que disse um outro analista no meio de comunicação. Foi fundamental a maneira como Moraes conduziu os interrogatórios, ao esgotar já na largada os questionamentos quanto às mudanças de versão e às acusações, das quais depois recuou, de que fechou a delação sob coação. O ministro tirou a principal arma das mãos das defesas. Agora eu te pergunto, Scorsin, será que aquele depoimento espontâneo do Mauro Cid, dizendo que estava sendo coagido, que o Moraes já tinha tudo na sua cabeça, que estava decidido o destino desse julgamento, aquilo foi fake. A verdade foi depois o desmentido perante o Moraes. Não, realmente eu me excedi, eu estava num momento nervoso, não era o que eu quis dizer. O que dá para acreditar aí? É tanto absurdo junto que fica até difícil da gente conseguir dar conta de tudo, porque é espantoso. Primeiro, assim, a primeira coisa que já deveria ter espantado o analista, né, é o fato de que o juiz tenha que fazer a defesa do que é da parte da acusação, né, do que seria do PGR. Por que o juiz que vai ter que julgar o caso tem que ficar justificando que a delação seria válida? Já não tem muito cabimento, né? Que o Procurador-Geral da República faça isso, que faça as perguntas a respeito disso, etc. e tal, é do jogo dele. Mas o juiz se colocar nessa posição já coloca o absurdo de todo o processo desde a sua base, né? Uma segunda coisa que eu acho interessante foi fundamental, né, que o relator já fizesse isso. Não é análise, é torcida.
né? Está torcendo por um determinado resultado e, portanto, já está colocando assim. Foi muito bem, o Carlos Ancelotti foi muito bem quando colocou o Vinícius Júnior para jogar de centroavante ontem, porque daí nós conseguimos o resultado. Né? É mais ou menos isso que é, quer dizer, você não tem análise, tem uma torcida. Né? Uma terceira coisa que ele que coloca ali é a questão assim de porque o ministro já colocou as questões, teria resolvido também a parte das respostas dessas questões, o que não faz o menor sentido. Né? Quer dizer, o fato do ministro ter que explicar que o tal do Mauro Cid teve que falar, sei lá, não sei quantas vezes, para completar a tal da delação, tendo que retificá-la, inclusive, o que já pelo texto explícito da lei já deveria invalidar tudo isso, é literalmente ignorado. Ele está feliz de que o Alexandre de Moraes não deixou que essas perguntas fossem feitas pelos advogados. Ele acha que isso foi uma grande defesa. E aí tem uma coisa que me chama muita atenção e que eu não consigo... bom, tudo virou um absurdo, mas o próprio Mauro Cid, já no começo ele fala sobre o fato de que... Por que ele faz a delação? Quando ele percebe que a forma como ele viu tudo aquilo que ele viveu e testemunhou não era exatamente a narrativa que a Polícia Federal tinha. E que ele adaptou a visão dele à visão da Polícia Federal. Ele diz isso de maneira muito explícita ali. Quer dizer, como é que isso é uma delação? Não é uma delação. Ele não está contando o que foi que aconteceu. Ele está contando um negócio, está dizendo, inclusive várias vezes ele diz assim, não, os militares não tinham isso, era bravata, era não sei o quê. Mas daí quando eu vi que a Polícia Federal estava vendo as coisas de um outro jeito, eu comecei a concordar com o que eles estavam vendo. A coisa é absurda de partida, né? E aí quando a gente vai para um analista desse, que está fazendo torcida, né? Que a coisa assim de uma inépcia assustadora, assim, né? A gente começa a entender que o problema é muito maior do que apenas do STF, né? Como disse o Marcília, quer dizer, se discutiu o artigo 142, que já havia sido discutido durante meses, anos, né? O professor Ives Gana Martins talvez tenha sido o que mais sustentou a discussão a respeito dessa aplicação. Quer dizer, por que se discutia a aplicação do artigo 142 muito antes das eleições? Porque estávamos numa situação muito complexa, muito complicada, em que a intervenção militar era levada como uma possibilidade a sério. Colocando esse contexto, a gente faz com que a conversa com os comandantes militares tenha um contexto fático que daí me liga com a outra, com a anterior, porque a última frase do que deve ser um advogado falando sobre o estado de sítio, ele diz assim, tem que combinar com o contexto legal. Daí eu falei assim, não, tem que combinar com o contexto fático. Por quê que foi se conversar sobre o estado de sítio? Da onde nasceu isso tudo? É porque não gostou do resultado eleitoral? Não. Tem todo um contexto fático que vem muito antes, que não é levado em consideração, que é recortado para justificar esse tipo de, não análise, né, literalmente, mas de torcida. Né? Olha, até esses programas de mesa redonda, onde você bota torcedor de um time, né, é mais democrático do que o que esses jornalistas estão fazendo. Eu quero ouvir o Marcílio Deltan sobre isso, mas eu quero que vocês aproveitem e emendem com o outro trecho que eu vou colocar, tá, para a gente avançar nas nossas citações aqui do que saiu na grande mídia de alguns analistas, alguns jornalistas, advogados, enfim, que fazem essas análises políticas. Dentre esse pessoal e outros críticos do presidente Bolsonaro, um ponto destacado da fala dele, Bolsonaro, foi de que não teria havido clima nem oportunidade para um golpe. O general Augusto Heleno disse a mesma coisa, que não havia clima para isso. A partir dessas falas, vejam as conclusões destes analistas. Abre aspas. Após o ministro Alexandre de Moraes perguntar se o almirante Garnier, então comandante da Marinha, colocou as tropas à disposição do golpe, Bolsonaro disse, em hipótese alguma, não existe isso. Se nós fôssemos prosseguir em um estado de sítio, de defesa, as medidas seriam outras. Não tinha clima, não tinha oportunidade e não tinha uma base minimamente sólida para fazer qualquer coisa. Bolsonaro chegou a dizer que nada aconteceu porque não tinha clima para contestar a eleição. Uma virtual confissão de culpa. Aí, como prometido, eu vou lá para o Marcília e para o Deltan, ouvindo você primeiro, Marcília. Dizer que não tem clima para alguma coisa é confissão de culpa, segundo a análise. Veja só, a gente precisa aqui admitir que o clima que estava acontecendo no país era um clima de caos. A gente não sabe o que estava passando na cabeça, porque isso eles não podem também dizer, porque tudo que eles dizem é sempre muito mal interpretado, mas alguma coisa estava passando na cabeça deles de que poderia haver alguma desordem no país, né? E eles estavam cogitando essas questões, era nesse clima. Eu não sei até não se eles não estavam com receio de sofrer um golpe, sinceramente, do jeito que a coisa andava.
Mas havia, óbvio, um país caótico e eles estavam estudando alternativas para isso. Agora, assim, não cabe a nós, e esse é o grande ponto aqui, não cabe a nós do direito, a nós judiciário, a nós Estado, saber o que passou na cabeça daquelas pessoas e o que eles cogitaram ou não cogitaram. Sinceramente, outro dia, um parlamentar, esqueci o nome, aquele que põe a bandeira do Brasil nas costas, chegou a dizer que desejou que o Lula não estivesse vivo. Veja, desejar não é crime. Então pronto, a gente acaba por aí. Não cabe a nós saber por que ele desejou isso, em que momento ele desejou isso, o que levou na vida dele a esse desejo. Se o desejo não é um ilícito, acabou o assunto. A gente pode aqui ficar especulando, ou botar uma cerveja, já que em vez de cerveja, um salgadinho com guaraná numa mesa de bar e ficar discutindo o que passou pela cabeça das pessoas. Mas juridicamente não interessa. Então, se eles cogitaram algo e esse algo não é crime, aliás, cogitar algo e cogitar algo não é crime, não importa o algo, não importa qual é a finalidade, não importa o que passou na cabeça deles. Mas, repito, com absoluta certeza, estávamos ali todos num momento de caos no país e pela cabeça deles estavam passando situações que eram, enfim, acho que naturais. Era o presidente da República, era o entorno do presidente da República, queriam saber ou queriam pensar em alternativas. Se você é o presidente da República, está um caos à sua volta, você chama, eu acho, qualquer um, você tem uma empresa, eu tenho um escritório, se começa a ter um caos no judiciário, se começa a ter um problema no teu processo, bom, eu chamo aqui os meus advogados, chamo a minha equipe e falo, escuta, o que é possível fazer? Se o juiz aqui está agindo de uma forma estranha, o juiz aqui está dando umas decisões que eu não sei se está tudo certo ou não, talvez esse caso esteja errado, o que a gente pode fazer contra esse juiz? Pode fazer isso, dá para representar, dá para a gente recorrer, dá para recorrer, tem algo mais, alguém mais tem alguma ideia? É isso, gente. É isso, simples, assim. E é exatamente isso que me parece que estava acontecendo. A gente não pode aqui dizer que não, estava tudo certo, eles estavam ali simplesmente trocando ideias. Não, havia um caos, e esse caos levou essas pessoas a cogitarem alternativas, a saber, tentar entender o que era possível fazer diante daquilo que se assomava à frente deles. Mas, repito, para o direito, nada disso importa. Para o direito só importa se eles fizeram algo. Fizeram? Não, então acabou. Era simples assim. O julgamento devia começar e terminar assim. Escuta, alguém aqui iniciou algo? Não. Muito bem, muito obrigado. Até a próxima. Encerramos a sessão. Ponto. Mas não, aqui a questão é política. E aí, politicamente, vale a pena ficar ali torturando a nossa paciência com essas elucubrações malabarísticas da imprensa e dos nossos juízes. Aliás, a lógica... só uma breve ponderação. Acho que o Fux, que embora não acredite muito na dissidência do Fux, eu acho que a dissidência do Fux é cor-de-rosa, mas o Fux é o que mais faz perguntas jurídicas. Podem ver, ele virou e falou assim, escuta, essa minuta está vacinada? Não, muito obrigado. Mas é isso é uma pergunta jurídica. Não está vacinada, então não tem valor. Ponto, acabou, é a única coisa que importava, você entende? Então o Fux, embora ele esteja ali comprometido, creio eu, com o corporativismo da corte, ele é o único ali que, enfim, tem topete, vamos dizer assim, para fazer uma pergunta verdadeiramente jurídica. Mas essa é a lógica do direito brasileiro até algum tempo atrás, né? Porque na lógica atual é a seguinte: eu sei o que você cogitou fazer naquela reunião, você não fez porque não teve oportunidade, mas se tivesse oportunidade, você ia fazer, Deltan. Exatamente. Isso aí parece a mulher da gente, né? Parece aquele questionamento da mulher da gente, né? Pô, você só não saiu com a mulher porque ela não te deu bola. Pô, é uma brincadeira isso. Esse comentário aí, esses comentários, eles soam absurdos. Até a Tosi depois queria que você falasse, que não são comentários tirados lá daquela mídia marrom, daquela esquerda, não. São comentários tirados da grande mídia, do mainstream mesmo. E esse comentário aí de que o Bolsonaro só não deu o golpe porque não tinha crime, é uma narrativa aí que quer incriminar o Bolsonaro, dizendo que ele só não acabou consumando ali porque ele não conseguiu. Essa narrativa ela é engraçada, sabe? Porque ela prova exatamente o contrário do que a mídia militante quer que ela prove, do que ela diz.
que ao dizer que não tinha crime, o Bolsonaro então está comprovando a sua própria culpa. É isso que a mídia quer dizer. O que eles querem dizer com isso é que quando o Bolsonaro fala isso, ele deixa claro que ele só não deu golpe porque ele não teve apoio. Ok, tudo bem, vamos considerar que isso seja verdadeiro, tá? Por hipótese. E que Bolsonaro realmente só não deu golpe porque ele não encontrou ali as condições materiais para que desse certo. Você está provando, então, que o Bolsonaro só queria dar o golpe, mas não deu. Você está reforçando que o golpe não aconteceu, que não foi executado, que não foi implementado. Você está confessando que isso não aconteceu e mais. Você está concordando com o Bolsonaro. Se ele queria ou não é absolutamente irrelevante para o direito, porque o direito, como disse o Marcília, o direito penal ele não pune pensamentos, cogitações, planejamentos, ideias. Mais uma vez, não é o que eu quero, não é o que o Marcília quer, não é o que você que está escutando quer ou não quer. É o que o direito diz, é como a realidade se coloca. Você pode querer qualquer coisa, você pode querer voar, ser bilionário, ter superpoderes, mas isso não significa que eu vou querer o que eu quero e nem que eu cometi um crime por conta disso, por estar querendo alguma coisa, por estar desejando alguma coisa. Você pode desejar o que você quiser. Você pode querer matar sua sogra, por exemplo. Não é o meu caso, que eu tenho uma sogra maravilhosa, deixo um beijo para minha sogra aqui, mas se você quiser matar sua sogra, gente, isso não é crime. Querer matar não é crime, matar é crime. Querer não é crime, Marcília. Então a lei só pune a tentativa de homicídio se você der início ao ato de tentar matar a pessoa. Se você compra arma de fogo, se você prepara a emboscada, se você prepara o material para desovar o corpo, mas no fim das contas você desiste, você não dá seguimento ao plano, ao planejamento, não existe crime para o direito penal. Então essa narrativa aí de que só não deu o golpe porque não conseguiu e isso incrimina ele é completamente furada. Prova o oposto do que eles querem dizer que prova. Vamos a mais uma análise comparada das críticas a Bolsonaro dentro da mídia. Opa. Essa da sogra, não, a gente não pode ouvir esse negócio que a sogra é... Isso, o Deltan dizer que a sogra dele é incrível e que matar a sogra é ilícito. Vamos botar coisa aqui na mesa. Matar a sogra é uma exceção, não é, Deltan? Tô brincando. Eu garanto que eu e o Scorsin aqui jamais cogitamos sequer qualquer mal, qualquer tropeço de uma sogra. Quanto mais, imagina, matar uma sogra. Eu tô começando a ficar preocupado com o dia dos namorados do Marcília amanhã. Eu tô preocupado com hoje. Eu acho que ele vai dormir no sofá hoje. Marcília, você tem o direito de permanecer calado, tá? Sogra é uma minoria, ainda tem essa. Daqui a pouco o Ministério Público aparece. Marcília, pergunta pra mim antes de falar essas coisas, deixa eu te aconselhar melhor, tá? Eu vou ser teu advogado. Pode deixar, combinado. O Deltan vai dizer para nós aí qual dia do calendário do ano é o dia da sogra, porque eu acho que ele sabe. Deve saber. Bom, nessa nossa análise comparada das críticas a Bolsonaro dentro da mídia tradicional, aí dentro de grandes veículos, veja o que disse esse advogado agora, que foi ouvido numa reportagem. Eles todos caminham sobre o fio da navalha, dizendo que talvez tenha havido um debate ou outro, mas que isso não teve grandes consequências para todo o processo que levou ao 8 de janeiro. Tenho a avaliação de que o conjunto dos depoimentos piora muito a situação deles, porque nesses casos complexos, quando os argumentos dos réus são muito frágeis, não basta a falta de provas da acusação. Ao meu modo de ver, há que se provar a inocência de cada um deles, e isso não aconteceu. Inversão do ônus da prova, então agora, na lógica desse advogado... É um advogado? Falei? Advogado. O que eu vou falar lá em casa? Acho que nem uma sogra conseguiria fazer um argumento desse. Porque é a completa inversão da legalidade, da realidade, da coisa toda. É um negócio que não... Quer dizer, quem tem que provar que é inocente são essas pessoas. Eu não sei, até faz muito tempo, eu nunca atuei no direito criminal, sou formado em direito, mas faz mais de 15 anos que não atuo e nunca atuei, né? Deixa eu repetir então, aqui. Até pode ser. Vou repetir, ó. Não basta a falta de provas da acusação. Não basta. A meu modo de ver, há que se provar a inocência de cada um deles. E isso ainda não aconteceu. Bom, ainda bem que ele disse do meu modo de ver, né? E não de acordo com a legislação. E o que é interessante é que é o seguinte, na pergunta anterior a gente falou sobre não tem clima, né? Quer dizer, aí chega aqui lá, isso é uma confissão de culpa. Eu falei assim, mas não é o inverso da confissão da culpa? É a confissão de que justamente não se tem culpa, porque o não tem clima
É aquela coisa assim, olha, eu posso até, a cogitação, né? Fala assim, será que não dá pra gente fazer alguma coisa? Puta, não tem clima. Eu não vou nem tentar. Não tem clima. Quer dizer, é como se o Bolsonaro fosse, vou fazer uma analogia tosca, tá? E meio grosseira, mas não tem clima normalmente é utilizado naqueles contextos de romance, já que estamos entrando nessa seara do Dia dos Namorados. Não tem clima, desistir da menina. Você está sendo acusado de estupro. Porque cogitou, né? Cogitou alguma coisa com ela. É a lógica. Ele estava interessado, falou, puta, não tem clima, parei. Não, você é um estuprador. Porque você, como assim? Não tem clima, é a prova que você queria alguma... A coisa já chegou num nível de nonsense, de surreal, que ultrapassa a minha capacidade. E eu até assim, eu tô inseguro de dizer que é uma barbaridade isso, porque eu falei, não é possível, deve ter mudado a lei, alguma coisa na lei que esse advogado deve estar fazendo jus. Eu que sou ignorante, eu não sei, vou passar pro Deltan e pro Marcília, porque eu não consigo conceber que o advogado tenha dito isso. E aí, companheiros... Conta aí quem é, vai. Conta aí quem é. O pessoal faz um Google aí, né, com a frase. Aqui agora vou ter que tomar um engove antes de falar de novo no programa. E não estou fazendo merchan, hein, mas... Gente, essa aí é absurda demais para ser verdadeira. É absurda demais. É a inversão de tudo que é o mais básico no direito. E não me surpreenderia que essa afirmação tenha vindo de um daqueles advogados do Clube Prerrogativas que defendia a inocência a todo custo para os grandes corruptos do país. Não me surpreenderia. Não sei se é, mas não me surpreenderia. Até daria uma apostadinha de que foi um daqueles caras que queria só livrar todos os corruptos, ficava pegando qualquer pelo em ovo. Vamos fazer um bolão. Pegava qualquer pelo em ovo. E agora ele inverte completamente a lógica. Eles são grandes hipócritas. Ficavam defendendo o direito de defesa, é tudo em nome do direito de defesa do Lula. Depois estavam lá no lançamento da candidatura do Lula, fizeram o jantar de lançamento da pré-candidatura dele. É uma baita de uma hipocrisia. E agora vamos dizer que é o inverso do que é a realidade. Qual que é a realidade com que a gente sempre trabalhou em qualquer lugar, com que todo mundo que lida com direito penal, com punição de pessoas tem que trabalhar? Para você condenar alguém, você precisa de uma prova para além da dúvida razoável. É aquilo que se chama de certeza jurídica. Você nunca consegue excluir completamente qualquer dúvida quando você se trata de prova de fatos da realidade, tá? Então, ao longo da evolução da humanidade, nos julgamentos criminais, especialmente lá na Inglaterra, Estados Unidos, se desenvolveu um conceito de que você tem que provar para além de qualquer dúvida razoável. Você não pode ter uma dúvida razoável. Se tiver uma dúvida razoável, você absolve. Aqui no Brasil se fala muito em certeza. Não no sentido de você afastar qualquer possibilidade de dúvida, mas você ter uma convicção muito segura, muito firme de que os fatos aconteceram, de que aquelas pessoas são as responsáveis. Aí preste atenção no que essa... Cara, não vou nem xingar ele, porque depois vocês vão identificar quem que é, eu vou ter xingado o cara, ainda vou ser processado ainda por danos morais. Mas assim, vamos dizer assim, é uma pessoa, vamos dizer, com um problema intelectual, um déficit ali, um probleminha intelectual, de juntar ali o Lé com o Cré. Ele veio e ele falou que o que você tem que fazer para condenar essas pessoas aí, do tal da trama golpista, é que as pessoas têm que provar a inocência delas. E elas têm que ser condenadas mesmo na falta de provas da acusação. Ela disse, não basta a falta de provas da acusação. Não, a meu ver, eles têm que provar a inocência de cada um deles. Gente, aí você pode sair acusando qualquer pessoa, botando todo mundo na cadeia, e a pessoa que prova a inocência dela. Isso se ela soubesse, ela adivinhar naqueles processos sigilosos por qual crime que ela foi acusada. Seria um absurdo se dito numa conversa de boteco, mas foi dito num grande veículo de comunicação que estaria ali esclarecendo o público sobre o tema. A gente tem vários videozinhos agora em sequência, nós vamos avançar um pouco e aí vocês podem comentar um pouco mais. É bom lembrar que a tal minuta do golpe, tão invocada pela Procuradoria-Geral da República, ficou desmoralizada na resposta do ex-ministro da Defesa, Anderson Torres, sobre essa tal minuta. Vamos relembrar. Por que então, doutor Anderson, a minuta do golpe foi encontrada na sua casa? Na verdade, ministro, não é a minuta do golpe, né? Eu brinco que é a minuta do Google, né? Porque está no Google até hoje. O documento era muito mal escrito, cheio de erros de português, de concordâncias, enfim. Até o nome do tribunal que estava escrito lá estava escrito errado. Então, não é da minha lavra, não sei quem fez, não sei quem mandou fazer e nunca discuti esse tipo de...
Com todo respeito aos chineses, uma minuta do golpe do Google e uma minuta Xing Ling, né, Francisco Sorsi? E se veja a pergunta, né, do ministro, já é dizendo a minuta do golpe porque ela foi encontrada, né? Não é se ela é uma minuta do golpe, né? Quer dizer, já está pré-julgado, né? A coisa já ultrapassou todos os limites. Eu acho que talvez o que vale a pena, talvez, para o nosso espectador, já que, ao contrário do que a gente tem visto aí, talvez fosse interessante a gente deixar um pouco mais claro, porque eu acho que não é simples, acho que mesmo para um estudante de direito, para quem é formado, nem sempre consegue discernir tão facilmente essa diferença entre quando que começa uma execução de um crime, quando que se tem uma tentativa, quando que termina uma cogitação e se começa uma tentativa. E talvez essa questão da minuta seja interessante, porque, ok, então tem o papel ali, tem um papel, mas não foi assinado. Então, digamos que tenha existido a cogitação de vamos tentar fazer alguma coisa. Digamos que imprime aí do Google, isso dali. Né? E o Anderson fala, isso é do Google, qualquer coisa, tudo mais. Estamos ainda numa fase de cogitação. Né? Quando é que começaria uma tentativa? Né? Eu sei que a gente já fez essa resposta, mas acho que para aproveitar o momento para deixar isso mais claro. Porque o ministro Fux fez a pergunta, alguém assinou esse negócio? Eu falei, não, ninguém assinou, então tá bom, muito obrigado. É uma pergunta que já deixa muito claro uma marca. Quer dizer, qual é o ato em que essa cogitação passa a ser punível como tentativa? Né? O que o ministro, na pergunta, faz é claramente já indicando que é uma minuta de golpe, ainda que seja um papel qualquer, sem qualquer assinatura, sem qualquer prova da sua origem. Claro que eu acho que o Marcília consegue explicar isso de uma maneira muito clara, porque se a gente também vamos parar para pensar, né? A PGR montou um Guerra e Paz, né? É um romance de 900 páginas daquela denúncia. São dezenas e dezenas e dezenas de fatos supostamente conectados com base em uma série de coincidências, de presunções, de conclusões, inclusive, né? Tanto que ficou até muito claro durante os próprios interrogatórios, o próprio procurador-geral se perdia nas perguntas, fazia referência a coisas que era o oposto do que estava dado no próprio processo, ali na própria denúncia das provas. É humanamente impossível você conseguir julgar cada uma daquelas pessoas pelos seus próprios atos. Quer dizer, todo mundo vai ser julgado num mesmo balaio, né, por uma presunção de que tudo que estava sendo feito era com a cogitação de um golpe. Para que isso se tornasse minimamente tentativa? É a pergunta que eu deixo para eles mesmos. A partir de que momento a gente poderia dizer que isso virou uma tentativa? Porque até aqui não parece que tenha havido, né? Tá feita a pergunta, Marcília. Antes até, só para vocês verem, a culpa não é minha, hein? Mas eu perguntei para o chat GPT o seguinte: quem disse a frase "os réus não provaram a sua inocência"? Aí sabe o que o chat GPT me responde? A frase "os réus não provaram a sua inocência" ou variações da frase foi dita pelo ministro Alexandre de Moraes. Foi dita pelo ministro Alexandre. Só que assim, foi dita pelo ministro Alexandre de Moraes em votos proferidos no julgamento dos réus do dia 8 de janeiro de 23. Então, bom, eu acho que temos aqui um precedente, né? De qualquer maneira, um precedente ainda que não é novo. Que eu não xinguei, não é uma novidade. Ainda bem que eu não xinguei. Sorte a minha que eu me segurei. Tá todos para a faculdade de Direito, viu? Para reaprender o que vocês aprenderam lá atrás como fundamentos, porque os fundamentos aí estão bastante movediços, parece. Então, quem disse a frase tem aí um bom companheiro, porque, enfim, já tem aí o ministro falando a mesma coisa anteriormente. Veja, essa história de que pode parecer uma loucura, né? O réu tem que provar a sua inocência. Se você eu tenho até mencionado esse livro, porque é um livro que eu tenho relido. Eu tenho relido alguns livros interessantes nesse sentido. Eu fui dar uma aula agora no sábado sobre o processo de Kafka. Me convidaram para... E eu sempre achei que era um romance. Eu reli o livro para dar essa aula e achei que era um livro documental, é praticamente um documental. Se você ler o processo de Kafka hoje, você acha que está falando do nosso momento aqui. Parece que é notícia e não um livro.
O Zero e o Infinito é outro livro que conta os julgamentos soviéticos, né, os julgamentos de Moscou, e é um romance, mas que expressa bem essa época, e tem muito disso ali, né, essa coisa do eu estou falando, você me conte o que você estava falando de mim, coisas que a gente viu Moraes fazendo. Então a gente tem precedentes que vão sendo formados. Essa história da provar a inocência, se você olhar, por exemplo, para o caso Felipe Martins, o caso inteiro do Felipe Martins é permeado por essa lógica. O Felipe Martins está há um bom tempo tentando provar a sua inocência em vão. E não consegue. E a revelia de qualquer auxílio do próprio juiz, do próprio tribunal. Ele pede os dados de geolocalização dele, não vamos entregar. Mas então como é que vocês se basearam? Não podemos dizer. Sabe, é uma loucura, é mais ou menos essa questão do processo de Kafka. Né? Nós estamos te condenando por dados, então deixa eu ver os dados, não podemos. Então deixa eu provar que mas eu tenho os dados aqui que provam que eu não estava lá, mas nós não vamos utilizá-los. Então me mostra os seus, não posso. Então é isso, é uma coisa nesse lugar. Ficou 6 meses, mais de 6 meses preso, sem acusação, sem denúncia, sem saber por quê. Então essa história de provar a inocência é parte de um enredo que nós estamos naturalizando no país. Eu falei disso no início, nós estamos naturalizando no país uma lógica abusiva do Estado em relação aos direitos das pessoas. O Estado pode tudo, sim, em nome da democracia. E quem que diz o que é democracia? Exatamente quem está abusando. Então nós somos hoje reféns do Estado e o direito está sequestrado pelos nossos juízes. Eu quero ouvir o Deltan, mas deixa eu acumular mais um depoimento, mais uma análise da mídia para você, Deltan, e aí nós vamos te ouvir. Na nossa análise comparada, né, do noticiário e das interpretações sobre a culpa ou inocência do Bolsonaro na acusação de golpe de Estado. Nesse trecho, um analista de um grande veículo de comunicação recorda que Mauro Cid foi perguntado por Luiz Fux se Bolsonaro tinha assinado a minuta do golpe. E o ex-ajudante de ordens disse que não. Veja como que segue a análise do colunista. O corte desse trecho do julgamento passou a ser amplamente divulgado pelos apoiadores do presidente, como deputados federais e estaduais, colocando o ministro Fux em contraposição com Moraes. O julgamento, no entanto, mostrou que os dois ministros estavam com respeito e sintonia. Moraes, inclusive, chegou a agradecer Fux pela presença na sessão. Além disso, a falta de assinatura não está em questão. O foco do julgamento é a tentativa de golpe de Estado e não a sua consumação. Pela análise do nosso colunista, ali, advogado, jornalista, seja o que for, os dois ministros estavam muito bem entrosados e a pergunta do Fux ali não tem importância, Deltan, saber se assinou ou não assinou, não é o que está em questão, segundo este analista. Assim, essa narrativa aí desse analista, ela quer dizer que, ao contrário do que sustentaram os bolsonaristas, os ministros Fux ou Moraes, eles estavam num clima de respeito, sintonia durante os interrogatórios dos réus e que Moraes até agradeceu o Fux por ter comparecido à audiência, o único dos demais ministros da primeira turma que marcou presença, como se fosse uma festa de aniversário do Moraes. A troca dessas cordialidades aí entre o Fux e o Moraes não é um indicativo de que o Fux não vai contrariar o Moraes e que não vai apresentar votos divergentes àqueles do relator na ação do golpe. Não. Na verdade, o histórico do Fux ele mostra que, apesar de haver uma relação de respeito entre os dois ministros, um protocolo, como deve ser, aliás, o Fux não teve receios de manifestar já divergência contra Moraes quando ele achou necessário, inclusive na própria ação do golpe. O Fux foi o único dentre 5 ministros da primeira turma que votou para reconhecer aquela preliminar da incompetência dos ministros do Supremo para julgar os réus, que não tem, aliás, foro privilegiado, vamos lembrar disso. O ministro Fux ele rebateu as alegações dos demais ministros de que a questão do foro privilegiado era algo pacificado no Supremo. Não. Na verdade, como lembrou Fux, o Supremo havia formado maioria para estabelecer a nova regra de que o foro continua para as autoridades, mesmo depois de elas deixarem o cargo, um dia antes do prazo final da PGR para se manifestar sobre as defesas prévias. Dias antes da data do julgamento que recebeu a denúncia. Além disso, o STF já tinha ido e vindo em relação à amplitude do foro privilegiado várias vezes ao longo dos últimos anos. Até agora, Fux é o único ministro que divergiu de maneira significativa do relator Moraes e dos demais ministros na ação do golpe, inclusive
deferindo essa preliminar da defesa, que se tivesse sido seguida pelos demais ministros, teria enviado o processo lá para a primeira instância. Além disso, gente, em um processo relacionado àquele da Débora do Batom, e quando você falou, Marcílio, eu fiquei pensando exatamente nela, ela tendo que provar a inocência dela. Não, eu não fui lá, não quebrei uma janela, eu não depredei, eu só pintei com batom, lava e sai, e eu não queria um golpe de Estado, eu não... E aí a PGR tem gente que nem pintou a estátua com batom e a pessoa vai provar o quê? Os caras usaram aquela teoria do crime multitudinário, todo mundo é responsável por todo mundo. Aí a pessoa, como é que vai provar que ela teria que se gravar 24 horas ali para mostrar, olha, eu tava gritando, não quebra, não quebra. Como câmeras mostraram, aliás, não deram nem acesso às câmeras todas e tá cheio de câmera lá, sumiram ainda a parte das câmeras. Então o cara fica pensando, tá bom, como é que eu vou provar que eu não fiz isso, que eu não fiz aquilo, quando eles colocaram todo mundo num saco e eles vão condenar em lote? E nesse caso exatamente da Débora, o Fux teve uma divergência ainda mais contundente dos ministros da primeira turma e ele votou para condenar a Débora por apenas um crime, o de deterioração de patrimônio público tombado, que já é até questionável, mas foi o mais lúcido dos ministros. Condenou a ela uma pena de 1 ano e 6 meses. Uma pena que você converte em transação penal e faz a pessoa prestar serviço à comunidade, doar uma cesta básica e acabou. Muito diferente daquela pena de 14 anos que foi dada por Moraes. Absolutamente desproporcional, surreal. Por fim, gente, o Fux ele manifestou desconforto também e contrariedade com a delação do Mauro Cid, aí, afirmando que uma delação em que o delator muda do depoimento 9 vezes não é uma delação. E dizendo que esse não era o momento processual adequado, mas que na hora certa ele se manifestaria sobre isso, dando a entender aí que ele pode votar por uma possível anulação da delação do Mauro Cid, ou então dar um peso menor às declarações desse colaborador, do delator, dando credibilidade apenas àquilo que está amparado em provas independentes, por considerar que a palavra do colaborador, a essas alturas, diante de tudo que a gente viu, diálogos da Veja, contradições, etc., já não vale nada. Olha, você que está acompanhando o nosso debate no Última Análise, quero convidá-lo para ser assinante da Gazeta do Povo. E por que faz diferença para você e para nós ter a assinatura da Gazeta? Porque além de encontrar as notícias relevantes e as análises profundas dos colunistas mais respeitados do Brasil, você também ajuda a viabilizar programas como o nosso e a dar voz ao jornalismo independente e corajoso da Gazeta. Assine por apenas R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses e tenha acesso a todo esse conteúdo e ainda dê apoio à Última Análise e a todos os programas que a gente faz aqui no YouTube para vocês. Acesse gazetadopovo.com.br/oferta, use o QR Code na tela ou ainda o link na descrição. Não perca essa chance, junte-se a nós e dê o apoio à voz da Gazeta do Povo. Bom, seguindo aqui com a nossa análise comparada de como que o pessoal da grande mídia, alguns veículos de comunicação, passa pano, como se fala, né, para esse discurso chapa branca do STF, da PGR, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, como muitos já observaram, foi uma figura apagada no interrogatório de Bolsonaro. Pior, ele deixou que Alexandre de Moraes conduzisse tudo, como se fosse o promotor do caso. Em um momento clássico, Moraes, como acusador e vítima, perguntou: "Vocês queriam me matar?" Mas, voltando ao Paulo Gonet, vamos assistir um trecho da interpelação dele a Bolsonaro, o momento em que o Paulo Gonet ficou desconcertado, parecia que não tinha estudado sequer a peça de acusação. Vamos lembrar. No dia 2 de janeiro de 2023, senhor ministro relator, o ex-presidente recebeu mensagem de Maurício Pazini Brandão, um major brigadeiro da Aeronáutica, que informava: o plano foi complementado com as contribuições de sua equipe. Aguardamos na esperança de que será implementado. Bom dia. A minha tropa, aí vem entre parênteses, continua com sangue nos olhos. Bom dia, feliz ano novo. Conversa hoje com o Amir. Desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta? Eu gostaria de ouvir do senhor Bolsonaro o contexto dessa conversa, por que a tropa estaria mobilizando. Ele mandou para quem esse e-mail, esse zap? Ele mandou para quem? Foi recebido, o senhor teria recebido do senhor Maurício Pazini Brandão, major brigadeiro da Aeronáutica. Olha, eu cortei quase todos os meus contatos quando saí do Brasil. O Pazini é um brigadeiro da reserva, professor do ITA. Não tem tropa nenhuma com ele.
O trecho ali que eu queria, na verdade, que a gente visse era o trecho da cara do Gonê depois que o Bolsonaro falou isso. Infelizmente cortaram ali, a gente não teve esse trecho. O Gonê ficou procurando, como se tivesse perdido alguma coisa, pedindo ajuda para os universitários. Bom, veja o que disseram agora 2 advogados a respeito da situação de Bolsonaro. São trechos bem curtinhos. A questão dos atos preparatórios já foi superada. As provas mostram que houve algo além disso. E outro, a situação até piorou, porque ele não conseguiu provar sua inocência. Entrou péssima e saiu pior. De novo, a questão de provar a sua inocência, Escorcim. Quanto mais você força a mão na linguagem, mais você está dizendo, no fundo, o quanto não existe a prova, né? Então, por exemplo, essa do Gonê, né, das suas tropas, o que se diz? Se mostra o quanto não foi investigado, de fato. O quanto você tem uma costura, né, de alguns fatos com alguns discursos, pega-se aquela delação do Mauro Cid, porque provavelmente se você retira a delação do Mauro Cid, absolutamente nada vai ficar de pé, nada vai se conectar, efetivamente falando, porque é um conjunto de presunções de coincidências. Então, quando o Bolsonaro diz assim, mas ele é da reserva, não tem nada a ver aquilo, demonstra que a própria mensagem, se é que ela existiu de fato, ela está dentro de um contexto irônico, está dentro de um contexto de conversa de boteco mesmo, literalmente falando, quer dizer, sem qualquer condição de ser levada, é uma impossibilidade, né? Disso sequer chegar a ser tentado ou coisa parecida. E quando a gente vai para isso, a gente vê que é um discurso único, né? Você tem desde da primeira manifestação que a gente viu aqui, análise, seja de jornalista, seja de advogado, seja do que for, você tem uma mesma premissa, um mesmo pressuposto, né? Houve tentativa de golpe, essas pessoas precisam ser condenadas, né? E nós só estamos aqui analisando como esses acusados não conseguem provar o contrário. Essa é a premissa de todos eles. Quer dizer, essas pessoas não conseguem provar, logo a situação está pior, né? Acontece que assim, como assim está pior se você não dá sequer peso para aquilo que demonstra que essa tua conclusão não é tão forte assim? Como, por exemplo, se eles estão considerando que os militares, né, pelo simples fato de participar daquela reunião, já seria uma tentativa do golpe, eu me pergunto, por que então que os comandantes não estão sendo denunciados? Porque se aquilo ali já é uma tentativa, a mera participação naquela reunião já deveria fazer com que os próprios comandantes tenham sido denunciados, e não foram todos. Não foram. Tá? Mais ainda, se era para ter uma manifestação anterior, teve ali, não, já foi consumado. Não importa a assinatura porque já foi consumado. Como assim já foi consumado? Quer dizer, e depois dessa suposta minuta que não foi assinada e que daí teve uma reunião com o ministro que seria indicado pelo próprio Lula para poder fazer a transferência de poder, onde foi franqueado, onde foi o Bolsonaro nomeou aqueles que foram pedidos. Isso aí não significa absolutamente nada? Isso aí já é a consumação do quê daí? Então nós estamos falando do quê então, depois disso? Quer dizer, todas essas convicções que essas pessoas... É puro discurso. Que é literalmente bolhas de sabão, que basta você confrontar com aquilo que está nos próprios autos. Porque eu não estou nem fazendo a defesa assim, olha, não houve golpe, etc. Eu estou dizendo assim, com isso aí não dá para saber. Não dá para saber. Porque o próprio Procurador-Geral da República, ele sequer faz a verificação de quem é o sujeito que mandou a tal da mensagem. Para saber que é um sujeito da reserva que dá aula, que não tem tropa nenhuma à sua disposição. Quer dizer, a tropa é mais... não chega a ser kafkaniano, porque eu acho que o Kafka ainda tem algo que... É como se o Kafka fosse numa república de bananas. Aí eu acho que sairia esse negócio aí. Bom, o que dizer aí, Marcília, sobre essa declaração de advogados, hein? A gente não está inventando aqui, isso tudo foi extraído dos veículos de comunicação, de que a questão dos atos preparatórios já foi superada. As provas mostram que houve algo além disso. Superado, não se fala mais nisso, vira a página, esquece que já não tem mais o que discutir. Isso me lembra uma vez que eu estava num debate sobre liberdade de expressão e racismo, e uma moça até conhecida, ela disse o seguinte: olha, racismo já não se discute mais, né? Então, se é liberdade de expressão, racismo, certas palavras ou certas coisas, de racismo não se fala. Ninguém pode ter, ela disse exatamente isso, ninguém pode ter opinião sobre racismo. O que é o que não é já está sedimentado e pronto. Eu levantei e falei assim, bom, então, muito obrigado.
eu não sei o que eu vim fazer aqui então, porque eu acho que todos estamos perdendo nosso tempo. Parece que já temos aqui um oráculo que definiu o que deveria ser o tema. E pronto, né? E que bom que foi hoje, né, que se definiu o que podia ou não ser dito sobre racismo, sobre esse tema, porque se as pessoas tivessem essa mesma cabeça 100 anos atrás, seria um grande problema, né? Tomara que daqui a 100 anos as pessoas gostem da definição que a gente teve para esse tema e acabou. Então, o debate ser interditado é sempre um grande risco, porque se a gente ficasse com a ideia do que a ciência acreditava ser a loucura há 100 anos atrás, até hoje a gente tinha louco aí tomando pedrada na cabeça, banho quente para espantar espírito. Você entendeu? Se a gente acreditasse, né, que o Estado absolutista era o melhor Estado e pronto, e ninguém pudesse mais questionar, bom, a gente estava preso aí nos séculos passados e assim por diante. O mundo só evolui porque a gente pode questionar e pode discutir. Então, não se fala mais nisso, não se discute, é tudo menos algo jurídico, menos algo do universo do debate, menos algo bem-vindo a isso que nós temos aqui. Eu queria recuperar essa fala do Gonê, porque, primeiro que é meio constrangedor, né? O Gonê, ele não tem entonação nenhuma, então ele lê o print lá do WhatsApp, né, como se ele estivesse lendo um negócio muito sério, né? Então, risos, risos, risos. Bom dia, boa noite, feliz ano novo. E ele precisa contar todas as vezes qual é a importância de ficar feliz ano novo, bom dia, bom dia. Ele diz 3 vezes, bom dia, bom dia, bom dia. Quer dizer, o negócio... Ele é um cara sem tempero, né? O Gonê, ele parece que ele caiu de paraquedas. Ali pegaram um ADIOC, um PGR, e falaram, entra aí que hoje o PGR não veio, vê se cobre aí a função, e ele fica ali meio olhando para o Moraes, ver o que ele pode falar ou não. É meio constrangedor ver a atuação, e chegou, inclusive, a fazer uma pergunta, fora essa, ao Bolsonaro, que era se o Bolsonaro acreditava que discutir ou debater com militares uma decisão judicial seria jogar dentro das 4 linhas, ou seja, o PGR, o conceito dele de crime está relacionado basicamente a discutir decisão judicial, ou seja, a debate. A gente está aqui, a gente precisa entender isso, nesse caso, para que essas pessoas, esse núcleo duro do bolsonarismo seja preso, eles vão colocar sob responsabilização a liberdade de expressão. Eles, para condenarem o Bolsonaro e o núcleo duro em volta do Bolsonaro, eles vão condenar a liberdade de expressão no país. A gente está aqui dizendo onde que os atos preparatórios acabam e iniciam a execução, onde que a tentativa começa, até o Scorsin estava questionando isso de início, na peça da PGR, está claro lá que a tentativa começa quando o Bolsonaro fez live, que a tentativa começa quando o Bolsonaro postou nas redes sociais, ou seja, nós estamos chamando, o Estado está chamando de tentativa de golpe do Estado e abolição violenta do Estado, postagem em rede social, dizendo que com isso eles enfraqueceram o Estado, sendo que eles é que estão enfraquecendo o Estado ao fazerem da liberdade de expressão uma peteca para condenar pessoas. Então, é esse o lamento todo envolvido, e a gente, ao invés de ter um PGR demonstrando autonomia, demonstrando combatividade, não, parece que é um PGR ali, é quase um puxadinho da acusação que está de verdade na mesa ali do Moraes. Me faz lembrar essa situação do convite para aquele chinês que vem aqui ainda, né, para dar palpites, sugestões para regular as redes sociais no Brasil, que deve ser assunto aí para os próximos dias, inclusive. Não seria esse um atentado à nossa soberania, então? Se o chinês vem aqui dar palpite, também, pau que dá em Francisco, desculpa, Chico, bate também em Chico, né, Marcílio? Eu apoio em qualquer caso. Deltan. Olha, eu estava vendo que um grupo de pessoas pediu para o Papa uma intervenção em relação a questões brasileiras agora. E eu fiquei pensando também se o Alexandre de Moraes ia atuar nesse caso, dizer que tem aí uma tentativa de violação aos interesses, à soberania do Brasil, por pessoas estarem buscando a intervenção do Papa também em assuntos brasileiros.
Agora, a gente realmente precisa da intervenção do Papa, de pastores, de Deus no Brasil, porque a gente está chegando na beira do precipício, se é que a gente já não caiu, tá lá embaixo e não percebeu, porque foi muito rápido. Quando eu ouço essa análise dizendo que a questão dos atos preparatórios já foi superada, eu acho que até eles têm razão. Afinal de contas, a responsabilidade dos réus já foi uma questão superada, a falta de vinculação entre tudo e o 8 de janeiro já está superada, a falta de vinculação do Bolsonaro com o 8 de janeiro também acho que já está superada, a questão da legalidade ou ilegalidade do questionamento às urnas eletrônicas também acho que já está superada. Eu acho que está tudo superado já na cabeça do Alexandre de Moraes e dos ministros que vão condenar o Bolsonaro. Acho que essas questões já estão todas superadas desde antes de o processo começar. Quando antes da denúncia a gente já ouvia ministros falando na imprensa, por meio de seus porta-vozes, que a condenação vinha até o final do ano, que eles queriam agilizar para não prejudicar o processo eleitoral. Quanta hipocrisia. Quanta hipocrisia. Realmente, está tudo superado, inclusive a nossa democracia. Olha, eu quero pensar ainda mais um trecho, mais uma análise retirada de meios de comunicação, veículos de expressão no país. E nesse caso aqui, o formador de opinião está questionando o direito de discutir medidas excepcionais. Falar sobre o estado de sítio, sobre o decreto de garantia de lei e da ordem, por si só, já constituiriam crimes. Veja só o que disseram esses analistas. É central, eles não tinham que estar discutindo nada depois da eleição. Só como iriam passar a faixa, como seria a transferência. E outro, o Alexandre de Moraes extraiu do presidente aquilo que era necessário. Então o senhor, não vendo mais possibilidade eleitoral de permanecer, discutiu outras formas de continuar? Perdida a eleição, não podia discutir nada. E ele admitiu que estava discutindo algo que não era para ser discutido. Essa frase é boa, né? Admitiu que estava discutindo algo que não era para ser discutido. E aí tá ferrado o ex-presidente. Como se não houvesse nenhum tipo de possibilidade de algum recurso judicial, inclusive depois que uma eleição acontece, né? Até a nomeação, posse, etc. E assim, pela lógica, né? Democrática dessas pessoas, né? Eu concluo que, em havendo a condenação que absolutamente haverá do Bolsonaro, ele não tem direito a recurso, né? Porque se acabou o julgamento, não pode mais discutir aquilo que já foi decidido, né? A coisa é de um barbarismo tão gritante que é assustadora a falta de vergonha, sabe? De se chegar a acusações peremptórias, a afirmações dessa maneira, né? Quer dizer, é literalmente como você transformar o torcedor de um jogo de futebol, o bandeirinha, o árbitro, os gandulas, todos com o direito de chutar a bola pro gol, de defender, né? Não tem jogo, na verdade, não tem jogo, né? É um dos momentos talvez mais tristes da história do jornalismo brasileiro, se é que ainda dá para chamar de jornalismo. Pois é, lembrando que a gente foi um tanto repetitivo nos argumentos, mas é que esse pessoal repete a mesma ladainha sempre, né? Que não se pode discutir, não poderia sequer ter cogitado isso naquela reunião, se cogitou, já deu início ao cometimento do crime, então os argumentos se repetem e por isso a gente trouxe aqui para mostrar aqui, ó, isso aqui não foi tirado do jornal do seu bairro, não foi retirado de um veículo aí do João das Couves, isso saiu de veículos grandes de comunicação no país. Algum comentário sobre é proibido discutir? Houve uma frase, né, célebre do Caetano Veloso lá atrás, na época da ditadura, que era proibido proibir. Agora é proibido discutir, a coisa agravou um pouco. Agora é proibido não proibir, né? E esse é o mesmo espírito dessas pessoas que buscam a regulação das redes sociais. Eu estava fazendo uma recordação aqui agora na semana que o PT, antes de querer regular as redes sociais, vocês lembram o que ele falava no governo anterior, nos governos anteriores? O que eles queriam regular? Eles queriam regular a grande mídia. Só que aí eles descobriram como controlar a grande mídia. Não só com esse discurso aí, a democracia venceu, mas quando é contra Bolsonaro, a mídia já estava desde o começo do governo do lado deles. Aí eles abriram as comportas, não dos céus, mas dos cofres, derramando rios de dinheiro na mídia, como nunca aconteceu. E a mídia está aí toda fazendo essa narrativa que a gente está vendo. E o que a gente vê é que palavras viraram pedras.
palavras viraram pedras que essas pessoas da imprensa querem atirar no Bolsonaro. E aí, eles criam palavras como pedras para atingir um alvo específico. É mais ou menos como o direito virou nas mãos do Supremo Tribunal Federal. O direito não existe mais limite, império da lei, não. Existe agora o direito como instrumento de poder. Existem argumentos que são ali manufaturados, são artesanalmente desenhados para determinados objetivos, ainda que desdigam o que a Constituição disse. Então, veja bem, não existe mais imunidade parlamentar para palavras, mas está lá expresso. Não, mas não tem mais. Liberdade de expressão, não, está expresso também, mas não tem mais liberdade de expressão. O direito não existe mais. O respeito à Constituição acabou onde mais deveria existir, que é no Supremo Tribunal Federal. Alguma coisa a discutir, Marcília? Eu gostei dessa, é proibido não proibir. O Caetano poderia, se ele ainda pensasse a mesma coisa daquela época, poderia fazer aí uma canção, né, ao invés de ficar batendo palma pro pessoal que pede sem anistia no show dele. E você sabe que eu lembrei também, já que você está falando de música, tem uma música do Chico Buarque na verdade, para um filme que chama Os Saltimbancos Trapalhões. É um belo o filme é horrível, obviamente, mas as músicas são muito boas. E tem uma música chamada Rebichada, em que ele diz: não sou eu quem repete. Ele está contando ali casos, uma corrupção atrás da outra, né? E ele fala assim: não sou eu quem repete essa história, é a história que adora uma repetição. E é um pouco isso, né? Não é culpa nossa, infelizmente, a história que adora uma repetição. Vejam aqui, a gente tem trazido argumentos hoje, ou visto que esses argumentos hoje refletem os argumentos usados nos casos dos réus do dia 8, os dos réus do dia 8 lá atrás. Eu posso aqui dizer, como primeiro advogado dos inquéritos das fake news, que aquilo de mais abominável que a gente vê no direito hoje já existia em 2019, já acontecia desde o início do inquérito das fake news, o inquérito 4781, tudo já estava lá, e é isso, as coisas vão se repetindo, infelizmente vão se repetindo e as pessoas vão deixando para lá. Quando a gente, não estou aqui comparando, tá? Não venham me dizer que estou fazendo uma comparação absurda, mas quando você olha, por exemplo, para o que aconteceu na Europa antes da Segunda Guerra, o que levou à Segunda Guerra foi um monte de gente que foi permitindo os abusos de tiranias e de tiranos que agiam da mesma forma. Aliás, escreveram livros dizendo que iam fazer tudo aquilo que depois fizeram. Você vai abrir esses livros desses totalitários alemães, do totalitário alemão, sobretudo, você pega no livro dele tudo que ele fez, depois ele contou que ia fazer. E a gente vai permitindo, né? A gente não, eles permitiram que isso fosse acontecendo sob o silêncio de muita gente e sob a ignorância, no sentido de ignorar, de muita gente. Foram ignorando, o Estado foi tomando conta, deu no que deu, até desencadear numa guerra, porque não tinha, óbvio, onde mais desencadear tanta loucura. Então, chega uma hora que aí apenas a força bruta pode reagir a tanta força bruta. Mas enquanto a intelectualidade é possível, né, as pessoas muitas vezes se escondem. Enquanto o diálogo é possível, as pessoas estão proibindo o diálogo. E esse é o grande problema de nós seguirmos esse caminho, a meu ver. Bom, antes de encerrar, deixa eu perguntar para vocês, algum tema aí do noticiário de hoje ou desses dias aí que não dá para deixar passar batido? Marcília, retoma se você tem um tema aí que não dá para passar batido hoje. Daí vamos pro Deltan. Eu acho que hoje o tema de hoje que não dá para deixar passar batido é o da retomada da regulação das redes sociais, né? A gente precisa lembrar que aqui é a dupla dinâmica, é o Batman e Robin do STF, né? O processo do golpe e as redes sociais. Eles, com o processo do golpe, eles tiram o bolsonarismo do tabuleiro político do ano que vem. Com as redes sociais, eles reforçam a possibilidade de que a situação, o governo, tenha alguma chance. Então, essa é a dupla dinâmica para eles tentarem alguma coisa. Esse establishment do governo, esse consórcio estatal entre a corte e o governo. E nós tivemos hoje um voto do Dino, que é um voto que só não me fez rir porque eu não vejo graça no Dino,
mas tinha coisas ali lamentáveis, né? Como, por exemplo, ele dizer que aquela história, liberdade sem responsabilidade, ele chegou a buscar fundamentar o voto dele com a inteligência artificial da Meta. Então, assim, é nesse lugar que as coisas estão. Então, o voto do Gilmar, a gente formou uma maioria para promover a censura nas eleições do ano que vem, impondo às redes sociais que retirem conteúdos subjetivamente, sem precisar de decisão judicial. Deltan Dallagnol. Olha, depois de tanta notícia triste, tanta coisa ruim que a gente falou, eu quero deixar uma notícia que traz um gostinho bom aí para nós. Talvez o Marcílio até caia da cadeira ali. Tem alguma? Tem alguma? Teve uma notícia muito boa hoje, que foi a decisão emitida por um tribunal espanhol que vetou de vez a extradição da Espanha para o Brasil do Oswaldo Eustáquio. A questão aqui não é o personagem, mas é o que se estava fazendo e o que foi reconhecido na decisão espanhola. Depois de recursos apresentados pela AGU brasileira, a Espanha decidiu, em caráter definitivo, que Eustáquio não pode ser extraditado para o Brasil, porque aqui ele sofre uma perseguição política, porque existem ordens politicamente motivadas contra ele. E ainda, olhem só, aqui entrando no terreno do Marcília, e reconheceram expressamente que é uma violação da liberdade de expressão, que o que Oswaldo Eustáquio fez é considerado dentro do direito de liberdade de expressão e que se está aí violando a liberdade de expressão ao buscar criminalizá-lo pelo que ele falou, por ele ter exercido o direito à crítica. Essa é uma notícia muito relevante. Por quê? A gente está falando agora não de alguém aqui que está no jogo político brasileiro ou influenciado pelo clima brasileiro. A gente está falando de um tribunal espanhol, de um outro país, longe do Brasil, uma democracia avançada, reconhecendo ilegalidades e abusos que vêm de onde? No Brasil, do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito simbólico, isso é muito forte, e isso contribui para um ambiente contrário a Alexandre de Moraes no cenário internacional, inclusive na Corte Interamericana de Direitos Humanos e nos Estados Unidos, que é de onde pode vir aí mais concretamente punições e sanções contra Alexandre de Moraes. Cursinho. Uma boa notícia, mas eu vou bancar a sogra aqui e trazer uma má notícia. Eu não sei se vocês viram, estava vendo agora, até peço desculpa que o Marcelo estava falando, eu estava da fala do ministro Gilmar Mendes durante esse voto do Marco Civil, onde ele disse que nós somos todos admiradores do regime chinês, do Xi Jinping, porque não importa a cor do gato, desde que ele casse o rato. Então foi um prazer conhecê-los, meus amigos. Bom, com esse pensamento, desculpa, que não é, até me deixou aqui eu fiquei assim também, aqui, né? Eu fiquei assim também. Fiquei pensando, será que eu faço comentários sobre o peso do gato para pegar o rato, mas acho que não vem ao caso. Acho que não vem ao caso. Marcília, Dallagnol, Cursinho, obrigado pela participação de vocês no Última Análise. A gente volta a se encontrar nos próximos episódios do Última Análise, todos os dias, de segunda a quinta-feira, às 7 da noite. Obrigado para você que esteve com a gente até agora. Não deixe de curtir, de compartilhar os conteúdos da Gazeta do Povo e até o nosso próximo encontro.